João 9, todos abriram? Vai dizer o seguinte: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou por causa dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas, porque aquele que me enviou, a noite se aproxima, e quando ninguém pode ir trabalhar, mas quando eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse: vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e os outros que conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem quem costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam não, apenas se parecem com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. E aconteceu. Ele respondeu: o homem chamado Jesus. Aleluia. O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e disse: vai lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei e agora posso ver. Vai até agora ao verso 24. Verso 24 diz o seguinte: então pela segunda vez chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas de uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Uma coisa eu tenho convicção: eu era cego, agora eu vejo. Pode se assentar. Aleluia. Você se alegra, se empolga com essa palavra? Meu irmão, porque quando eu leio a palavra de Deus, não é possível não acontecer algo dentro de mim. Porque à medida que nós vamos lendo, a empolgação desse homem sendo questionado por homens tão experientes, fariseus, homens experimentados na palavra, homens doutos na palavra, homens cultos, aqueles a qual ensinavam nas sinagogas. Agora está questionando um homem: quem te curou? É sábado. Por que você era cego, agora você está vendo? Quem fez isso com você? Rapaz, eu não sei se ele é pecador ou não. O que eu sei é que ele me curou. Antes eu era cego, agora eu vejo. Eu tenho a plena convicção de quem é você na minha frente. Jamais tive essa experiência. Hoje eu tenho a plena convicção de que passou um homem na minha vida chamado Jesus e tudo mudou. Tudo mudou. Se eu te perguntasse hoje à noite, como é que foi seu dia? Acordei, alguns vieram à oração, eu já fui direto trabalhar. Trabalhei ali, as pessoas ali, eu encontrei com meus colegas. Produzi, não produzi, procrastinei. Ah não, eu dormi hoje foi um dia de folga. Ou a grande maioria poderia dizer: foi um dia comum. Foi um dia onde eu fiz a minha rotina. Foi um dia onde eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. Foi um dia onde aquilo que era me proposto, aquilo que era meu dever, eu cumpri. Um dia comum. Mas é nos dias comuns que o de repente de Deus acontece. Vira para o irmão que está do seu lado. Fala com ele o seguinte: eu não gosto muito disso não, mas só hoje, tá? Vira para o irmão que está do seu lado e fala o seguinte: o de repente de Deus acontece em dias comuns. Você fala para o anjo que está do seu lado também, tia. São nos dias comuns que Deus faz obras maravilhosas.
Às vezes a gente espera uma experiência, ou a gente anseia em nosso coração que algo aconteça num dia marcado e predeterminado, que nós pensamos, que nós oramos muito, que nós fizemos jejum durante 24 horas, 3 dias, 7 dias, tem gente que fica 10 dias, meu Deus, eu estou cansado, eu estou com fome já, até de ouvir o varão falar que está com jejum. Mas a verdade é que você não pode forçar a mão de Deus. Ele não faz porque você fez mais ou deixou de fazer. Ele faz por graça e misericórdia. Ele faz porque Ele é Deus. Não existe um método que faz isso. O que muda é o seu coração. Então presta atenção, o que muda é o meu seu coração. Porque à medida que eu jejuo, à medida que eu me largo das coisas que são desse mundo, à medida que eu me dedico e me consagro ao Senhor, o meu coração é transformado, a minha mente é moldada. E eu começo a entender que o meu homem espiritual, ele é fortalecido, a minha carne, ela morre. Então as coisas que são desse mundo já não me atraem mais. Assim como a necessidade de comida. Chega uma hora no jejum, irmão, que a dor é tanta, mas daqui a pouco passa. Eu estava com fome e não estou mais. Necessidade básica, fisiológica. Porque eu me consagro e dedico a minha vida, esse momento, esse tempo ao Senhor, porque eu quero entender a direção dEle para mim, eu quero entender qual o sonho que Ele tem para mim, eu quero entender tudo, quais são os planos do Senhor para a minha vida, Senhor, mas não só a minha vida, a vida da minha igreja, o que o Senhor quer de mim, mas tão somente o que eu sei. Toma meu coração, toma a minha vida, que eu seja apenas um instrumento, um vaso nas suas mãos, as mãos do oleiro. Se possível, Senhor, faça essa oração, quebra a minha vida por inteiro, mas refaz um vaso novo para que o Senhor possa depositar algo tão precioso ali, que à medida que transbordar, eu possa transbordar na vida de outros. Você já fez essa oração? Sabe, vai chegar um dia que você vai contar um testemunho que você só tinha fé. Vai chegar um dia que alguém tão aflito perto de você, precisando de uma palavra, que você derrame esse óleo, a qual foi derramado no seu coração, dentro de você. Vai chegar um dia que você vai contar para essa pessoa, vai testemunhar para esse irmão: irmão, eu só tinha fé, nada mais, só a fé que ele ia fazer. O chão sobre os meus pés estava esmiuçado, eu não tinha mais chão, mas eu tinha fé que Ele vai fazer, e Ele vai fazer. E eu tenho a certeza, irmão, que essa palavra de fé, que através da sua vida, como instrumento na vida de outros, vai ser suficiente na vida dele. Porque a palavra de Jesus, a palavra de Deus é suficiente. O de repente de Deus acontece em dias comuns assim, que é o nosso privilégio, a grande graça do Senhor, a qual nós possamos aqui nos reunir como igreja, adorar o nome dEle. Tem tantos lugares, irmãos, que a palavra de Deus não pode ser aberta. Tem tantos lugares que nem esse livro pode ser impresso. Tem tantos lugares que as pessoas têm apenas uma folha guardada. O pastor aqui contou o testemunho de Madagascar. Era lá, pastor, que era perseguida a igreja? Ou era no Oriente Médio, lá no... Qual o nome do lugar? Omã. Lá para aquelas bandas, Omã, na Arábia Saudita lá. Tem uma turma lá que falou de Jesus, ó. Que privilégio nós temos, sair do seu local de emprego. Estou vendo aqui Soares aqui, de uniforme. E chegou aqui hoje à noite para glorificar o nome do Senhor, por um dia de trabalho, por um dia comum. Isso é gratidão. Irmãos, quando Jesus foi grato, Ele multiplicou os pães. Ao repartir antes, Ele deu graças a Deus. Aquilo que Deus tem confiado na minha e na sua mão, à medida que o nosso coração é grato, mesmo que seja pouco, 5 pães, 2 peixinhos, Ele alimenta uma multidão. O que Deus tem colocado na minha e na sua mão, os recursos que Ele tem colocado, é para dar glória a Deus, irmão. Às vezes nós chegamos com o semblante abatido, né?
Mas saímos de um culto que às vezes simples, como uma brisa suave. Saímos dando rajada de línguas estranhas, por quê? Porque o Senhor Jesus nos renovou, o Senhor Jesus, Ele nos recolocou, nos ressignificou, apenas uma palavra tão simples, que Jesus pode te salvar, te curar e te tirar desse cativeiro. Uma palavra simples, mas uma palavra que é um bálsamo de cura e de renovo hoje à noite. Eu falei do irmão Soares. Irmãos, tem uma unção de cura aqui neste lugar. No culto passado, na reunião que nós tivemos, o irmão falou o seguinte: olha, eu não vou orar. Nós fazemos uma reunião aqui às 19 horas. Ele falou: não vou orar, eu estou passando muito mal. Estou com muita dor de cabeça, muita coisa aqui, eu não vou orar. Mas eu sei que o Senhor pode me curar. E se possível, os irmãos podem orar por mim? Amém, irmão? Ele foi ao meio da roda. Oramos ali como grupo, como igreja, como recebemos do Senhor a orientação. O irmão se levantou e falou assim: meu Deus, eu nunca tinha feito isso, mas eu preciso testemunhar. Eu estou curado. Eu estou curado de tanto que eu não sinto mais. Ele começou a se apalpar assim: eu não sinto mais, o que está acontecendo? Parece que foi um antibiótico espiritual que ele falou. Está mentindo, irmão? Existe uma unção de cura que está aqui na igreja, só que está disponível para quem quer, irmão. Existe exposição da minha, sua parte para entender. Eu preciso desesperadamente alcançar essa bênção ao qual está disponível. Sabe, meus filhos, eu vou falar da Alice de novo, com a permissão dos irmãos. Eu gosto de falar dela, então eu vou falar mais uma vez. A Alice, ela é maravilhosa. Ela, ontem à noite, eu contei uma historinha e eu orei com eles ali. Logo depois de sair, ela me segurou e falou: papai, você ora aqui por mim? Ela falou baixinho. Por quê? A minha barriguinha hoje à tarde estava doendo na escola. Eu fui mais de 3 vezes no banheiro. Eu falei: e está doendo agora, filha? Ela: agora não, mas na escola botaram, sabe o quê? Bolsinha quente aqui para ficar melhor. Eu: filha. E aí, melhorou depois? Depois melhorou. E agora, está doendo? Não, não está doendo não. Então dorme em paz, filha. Mas, se doer, chama o papai que o papai ora. Tá bom. Eu recebo uma mensagem hoje à tarde da escola. A escola entra em contato com... Na verdade foi antes do almoço um pouco. A escola entra em contato com a Carol, minha esposa, falando que deu um remedinho para ela, que ela estava com coliquinha, estava com dor de barriga. Só que passou, só que ela insistiu para falar com o pai dela. O pai dela está aí? Aí ele: não, está trabalhando, mas o que você precisa falar com ele? Não, ela insistiu para falar, só que está doendo a barriga dela. Fala com o pai dela. Tá bom, eu falo com o pai dela. Eu cheguei em casa, aí a Carol: não, essa Alice é puxa-saco sua, viu? Já estava melhor, mas ela mandou avisar que tinha que falar com o pai dela. Puxa-saco. Eu falei: não, entendi tudo. Não é puxa-saco não. É porque eu falei com ela: quando doer, fala com o papai que o papai ora. Sabe qual é a grande maravilha? É quando seus filhos chegarem diante de você e não pedir remédio, pedir oração. Maria, semana passada, passou a semana toda, ela estava cheio de impertigo. É impertigo, acho que é isso. Cheio de bolinhas assim, cheio de feridas. Parecia uma catapora. A maravilha, irmãos, que eu quero dizer hoje aqui é que ela não ficava o seguinte: passa pomada, pai, está coçando. Ela fala: está coçando, ora aqui. Ai, pai, está doendo, ora aqui. O remédio deles é oração. Olha que maravilhoso isso. Se tão somente nós ensinarmos para essa geração vai impactar outra geração daquilo que eles receberam. Só que é minha e sua tarefa fazer isso. Nós, como pais, precisamos discipular aqueles que são os nossos filhos, para que essa geração seja alcançada por um Deus, porque Israel, a juventude de Israel, agora está perdida. Aquela qual a nação do Senhor, os jovens mesmo já não acreditam mais, grande parte deles. Vocês acreditam nisso? Na Europa, se você fala de Jesus, eles te empurram.
um berço, um celeiro do avivamento, aonde chegou os Estados Unidos, que veio até nós, agora é a gente que tem que evangelizá-los. Olha só, porque uma geração negligenciou passar para frente. Tamanha a importância de falar aos nossos filhos aquilo que nós vivemos, de ensinar as escrituras, a verdade aos nossos filhos, à próxima geração. Irmãos, eu cuido de adolescentes. Olha o tamanho daquele ali, já é quase jovem, mas eu vejo aqui muitos que são jovens, passaram também. Às vezes uns até falam, você já está passando seu tempo? Ainda não, porque eu ainda também sou jovem agora. Mas a verdade é que a gente recebe os juniores, e a gente recebe os adolescentes, eles crescem, eles chegam até os jovens. Está ali os líderes jovens, e ali eles desenvolvem o seu chamado uns com os outros. Mas quão maravilhoso é uma igreja saudável, onde casais ministrados aqui por homens experientes, mulheres experientes de Deus, possam, meu Deus, cobrir os jovens, que possam cobrir os adolescentes, e os adolescentes possam cobrir os juniores. Existem adolescentes nossos que estão ali pregando nos cultos dos juniores. Existem adolescentes nossos que ensinam na EBD para os juniores. Existem jovens nossos que estão apadrinhando adolescentes, que estão cuidando de uma célula, que estão passando aquilo que aprenderam, porque eu acredito que isso é um discipulado multiplicador, aonde um tijolinho que foi colocado na minha vida, eu coloco esse tijolinho na vida de Tiago, Tiago vai colocar na vida de Mari, e assim sucessivamente nós vamos sendo sarados, curados, renovados para a glória de Deus. E eu encontro aqui essa palavra, a qual em João 9, enquanto Jesus caminhava, ele viu um homem cego de nascença, mas ele não viu um cego, ele viu um homem. A verdade é que muitos de nós poderiam ouvir um mendigo, muitos de nós poderiam ver um cego, muitos de nós poderiam ver um homem falho, muitos de nós poderiam ver o cracudo, muitos de nós poderiam ver pessoas falhas ali na nossa frente, mas Jesus não, Jesus viu um homem. Porque Jesus, ele vê além do filtro, ele vê além da falha, ele vê além da exposição, ele não vê pela sua qualidade, irmão, ele vê pelo aquilo que você carrega no coração. Ele viu aquele homem, ele chegou e viu, ele parou em frente àquele homem. Jesus vê além da falha, vê além do trauma, Jesus vê além do filtro, Jesus vê além das máscaras. Jesus, ele tem um raio-x, tipo o super-homem, a qual ele olha para mim e para a sua vida, ele identifica aquilo que está no seu coração, no âmago, no íntimo. E ele não para porque ele viu a sua condição, ele para por quem você é. Jesus, ele te viu primeiro, muito antes de você o enxergar. Mesmo no meio de uma multidão, ele viu aquele homem, e ele parou um tempo naquele homem. Porque é assim que Jesus faz. Quando Jesus chega, ele não se importa pela condição a qual você está, ele não se importa com as vestes a qual você carrega, ele não se importa com a condição a qual você chegou até aqui, porque ele identificou e enxergou você lá na sua casa, enquanto você, dos seus joelhos dobrados, choravam, quando você buscava a ele, pedia a ele uma solução, uma resposta, ele te viu naquele lugar. Ele te viu hoje, ele te viu primeiro. Não foi você que viu ele, ele te viu. Não foi você que me encontrou, mas eu encontrei a vós. Eu te achei. Eu te achei desde o ventre da sua mãe, porque foi eu mesmo quem te formei. Eu sei a quantidade de cabelos a qual cada um carrega na sua cabeça. Eu sei o seu nome. Eu sei a sua mágoa. Eu sei a sua restrição. Eu sei a sua maior falha. Eu sei a sua maior exposição. Eu sei qual é o seu quarto escuro. Então Jesus para diante daquele homem, e Jesus para um tempo ali, e os seus discípulos começam a perguntar, mas Jesus, quem pecou? Foi esse homem que pecou? Foi os pais dele que pecou? Quem pecou, Jesus? A verdade é que não foi nenhum nem outro. Isso era uma especulação, uma falácia, porque não é por conta de exposição de quem pecou ou não.
é por conta da graça de Deus que é manifesta na vida daquele homem. E Jesus ali se colocou na disposição dele, à frente dele, e ele permaneceu ali. Ele permaneceu naquele lugar. Ele viu a aflição daquele homem, aonde ninguém mais viu. Ele prestou atenção na dor daquele homem, onde ninguém mais enxergou. Ele prestou atenção à ferida da qual aquele homem estava carregando, a qual ninguém mais deu atenção. E a grande verdade é que os primeiros que indagaram Jesus foi a própria igreja. Olha só, foram os próprios discípulos de Jesus. Mas vai parar diante esse cego? Vai parar diante esse homem? Mas por que parou a caravana? Por que o Senhor parou? Por que tanta atenção a ele? Por que tanta atenção à condição que ele está? Existe tanta gente aqui, por que ele? A verdade é que Jesus, ele não se importa se alguém fala de você ou não, a atenção que os outros dão para você ou não. A verdade é que ele encontrou, e hoje à noite ele colocou um encontro marcado aqui para com a sua vida. Ele se coloca diante da sua vida hoje, ele se coloca diante de você, ele olha para o seu olho, ele te vê, ele te viu, ele deu atenção, ele parou na sua frente, e hoje ele está aqui perguntando: o que queres que eu te faça? Porque toda a base desse evangelho, irmãos, toda a base da palavra de Deus, o pilar central é a fé. Talvez você tenha buscado tanto tempo, entra e sai dessa igreja, ou de tantas outras, mas nunca teve uma resposta clara do Senhor, vinda direto do trono. E você tem pedido tanto tempo ao Senhor. Você tem pedido tanto tempo ao Senhor: Senhor, Tu sabes dessa condição, Tu sabes a dor que eu carrego, Tu sabes a minha aflição. Mas Senhor, se possível, tira de mim esse cálice, por favor, tira de mim essa dor, porque dói tanto, mas o que eu posso mais fazer? Eu sei que só o Senhor pode fazer. A verdade é que o Senhor Jesus está aqui para fazer hoje à noite. Se tu crê de todo o coração, será feito conforme a tua fé. Mas a verdade é que existe exposição da minha e sua parte. Existe uma exposição porque aquele homem, ele era cego de nascença. Aquele homem, ele era cego desde a infância. Ele nunca enxergou. E à medida que ele vê a dor e a aflição desse homem, ele cospe no chão. Jesus cospe no chão e ele começa a fazer uma lama, um lodo. E ele coloca, Tiago, nas vistas dele. Ele coloca nas vistas desse cego. Ele enche esse cego de lama. Agora esse homem não é mais cego, ele é cego e sujo. Isso é um nível de exposição. Porque à medida que nós nos expomos, à medida que nós nos colocamos e apresentando as nossas falhas, nós nos colocamos a nossa reputação em jogo. À medida que nós nos achegamos ao Senhor, despido de tudo que nós queremos, achamos, todos os nossos achismos, todo o nosso intelecto, toda a nossa teologia, Ele coloca uma forma, um método que nós jamais pensamos. Aquele homem poderia estar orgulhoso de si mesmo e falando: por que colocou lama em mim? Por que me cuspiu os olhos? Por que o Senhor fez isso? Cheio de vaidade, cheio de si mesmo. Mas a verdade não é pelo que, é pelo quem fez. A verdade não é como ele fez, mas foi quem aplicou. O Senhor Jesus, Ele faz da forma que Ele quer. Mas na nossa teologia, na nossa ciência, nós entendemos que, mas isso daí é do Senhor, isso não é do Senhor. Por vezes apontamos. Mas a verdade é que Deus não chamou nós para entendermos. Deus chamou nós para crermos. Crer que Ele fará. E eu não sei você, irmão, eu creio que o Senhor pode fazer no nosso meio, porque o Senhor tem feito. O Senhor tem feito. Isso muito me alegra. Isso não alegra o irmão?
Isso muito me alegra, porque Ele é o mesmo Deus que faz milagre e opera milagre ainda hoje. Ele não é um Deus que lá no Velho Testamento abriu o mar vermelho. Ele não é um Deus que quando Jesus passava curava. Não, porque em nome de Jesus nós faríamos obras ainda maiores que Ele. E em nome de Jesus nós queremos e vamos viver tudo isso. Mas precisamos nos despir de toda a nossa vaidade, nos despir de todo o nosso orgulho, nossa reputação, para deixar Ele passar lama nos nossos olhos, passar lama na nossa ferida, expor a nossa fratura, expor a nossa falha, para que nós possamos ser sarados e curados. Existe um preço, mas poucos querem pagar o preço. O preço da exposição é um custo caro, porque ninguém quer aqui estar numa condição de um lugar onde é evidenciada a sua condição, a sua intimidade é exposta. Ninguém quer aqui estar num lugar onde você se expõe à rede social e ali tem os comentários que vão te machucar. Ali tem as acusações das pessoas que vão te acusar. Ali tem as pessoas que vão falar mal. Ali tem as pessoas que vão te denegrir a sua imagem. Ninguém quer passar por isso. Mas a verdade é que a nossa reputação precisa ser colocada em jogo. Não pelo recurso, mas por quem vai fazer através da vida de Jesus aquele homem foi curado. E eu tenho certeza, irmãos, que aquilo que Deus tem derramado na minha vida, aquilo que Deus tem derramado na vida de muitos irmãos aqui, vai escorrer para a vida de outros. Assim como nós pedimos para o irmão Soares ali, foi curado, ora pela irmã aqui, ela está enferma, sabe? Às vezes nós vemos a igreja em busca da resposta de algo, recebemos da parte do Senhor, vamos embora e não damos daquilo que recebemos de graça. O Senhor tem nos colocado num lugar de condição para que nós possamos liberar aquilo qual nós estamos recebendo. Se Deus te deu uma cura, ore pela cura de outros. Se você foi liberto, ore para que outros saiam do cativeiro. Se você recebeu um dom, exerça seu dom. Se você recebeu recurso, ajude outros. Porque o que nós limitamos muitas vezes, o pecado nos paralisa. E o mal que eu não faço a meu irmão, isso eu faço. Mas o bem que eu tenho que fazer, isso eu não faço. Isso é pecado também. E por muitas vezes nós estamos paralisados, cegos, porque o pecado tem nos paralisado, cegos, porque o pecado tem nos cegado. Por muitas vezes é o pecado em qual nos tem paralisado e tem nos colocado enfermos espiritualmente, enfermos fisicamente. Mas hoje à noite é uma noite de libertação, não só física, mas espiritual, onde todo espírito de morte caia, onde todo espírito de bebedice caia, mas todo espírito de depressão caia por terra em nome de Jesus. Mas que uma novidade de vida se emane do seu interior, como um rio que flui do dentro para fora. O Senhor Jesus hoje à noite te convida a viver o sobrenatural do Senhor. Mas o sobrenatural vem como fogo? Não, ele pode vir com uma brisa suave, no culto comum, tranquilo. Mas o meu coração está sendo mudado. Mas essa palavra está entrando no coração, no ouvido de muitos. Fé tem sido gerada. E à medida que fé tem sido gerada, é um ambiente de milagre acontecer. Se coloque de pé. Levanta suas mãos para o alto assim. Aleluia. Aleluia. O Senhor te viu muito antes de você o ver. O Senhor está aqui de pé diante de você. Se coloque de pé e coloque suas mãos para cima, porque Ele está te vendo. No momento que Ele te vê, acontece algo sobrenatural, porque as pessoas automaticamente começam a te ver também. As pessoas começam a ver e acompanhar aquilo que Deus vai começar a fazer na sua vida.
Porque no momento que Jesus chega, Ele te enxerga, Ele se coloca diante de você. E no momento que as pessoas passavam por você, nem colocavam um WhatsApp, nem mandavam uma mensagem, você era esquecido muitas vezes esquecido a sua condição, o seu problema, ninguém se importava. Mas quando Jesus chega na sua vida, as pessoas começam a enxergar você e começam a acompanhar, porque algo o Senhor está fazendo hoje na sua vida. E algo que o Senhor está fazendo é algo muito grande. Você pode não estar percebendo, mas no Espírito o Senhor está mudando todas as coisas. O ambiente onde era terra seca agora vai começar a frutificar, porque a chuva serôdia do Senhor vai começar a descer. A resposta a qual você pediu ao Senhor vai começar a chover, a ser entregue em suas mãos. Por quê? Porque o Senhor Jesus se colocou diante de você hoje. Ele te viu, Ele te enxergou, e hoje à noite Ele está olhando para você. O que quer que eu faça por você? É a pergunta dele. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção. E existem pessoas do seu lado que estão pedindo agora ao Senhor: Senhor, muda minha vida, muda meu coração, muda minha mente. Então seja você a resposta de alguém. Procure essa pessoa do lado e ore por ela. Se o Senhor te incomodou, seja você uma voz profética na vida dela. Seja você esse Jesus que viu e parou. E ore por ela. Enquanto o grupo de louvor vai cantar, você tem a oportunidade de ser uma bênção na vida de alguém. Quando tudo diz que não, Aleluia. Sua voz me encoraja a prosseguir. Isso. Pode se movimentar. Feche os olhos, não olhe para quem está. Mas se você sentir no coração, coloque a mão no ombro da pessoa. E na simplicidade de Jesus, ore por ela. Não vai se abrir. Eu sei que não estou só. Aleluia. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta em mim. Sabe por que, irmão? Alguém orou por você. Sabe por que alguém pagou um preço por você? Nós estamos pagando um preço no dia do amigo. Alguém dobrou os joelhos por você. Não foi você que viu ele, te enxergou primeiro. Aleluia. O Senhor está curando hoje à noite aqui. O Senhor está curando da depressão muitos aqui. Existem dores de cabeça sendo cessadas neste instante. Aleluia. Existem feridas que foram abertas lá atrás. É um abraço que vai curar. Deus está te impelindo agora para ir lá e abraçar alguém. Parece que tem gente aqui que está pedindo pelo filho. Está pedindo para o filho ser transformado. estou só. Mas Deus está te cobrando para você despir de todo o seu orgulho como pai. Se despe de toda a sua veste de orgulho como pai. Peça perdão a Ele. O Senhor o revestirá o seu filho de poder e glória. Vai alcançar o coração dele. Deus está pedindo a tua
Renova a sua igreja, Senhor. Restaura a sua igreja, Senhor. Reaviva a sua igreja, Jesus. Aleluia. Restaura, Senhor, o vaso. Restaura, Senhor, a vida. Ah, Jesus. Remove, Senhor, as células que estão morrendo, Jesus. Arabarachou, começa a gerar vida, Senhor, no interior. Arabarachou. O Senhor Jesus está restaurando um rim agora de alguém. Baixou de cá. O Senhor Jesus está revigorando, renovando o rim de alguém agora. Ele está tirando, colocando um novo agora. Abaixou de cá. Aleluia, Senhor. Toda placa secretiva, toda altivez, Senhor, toda placa no sino, Senhor, toda dor, Senhor, nessa região, inflamação, Senhor, caia por terra, Senhor, que essas placas sejam derretidas agora no poder que é no nome de Jesus, Senhor, que seus anjos comecem a operar no meio da tua igreja, aleluia, em nome de Jesus, uma operação cirúrgica agora, Senhor, no físico, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, tumores, Senhor, que estão crescendo, meu Deus, seja ressequido agora no poder que é no nome de Jesus. Sejam removidos agora. Agora, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Toda inflamação nos bronquiolíticos, Senhor, na região dos brônquios, Senhor, sejam renovados agora em nome de Jesus. Aleluia. Passa em nosso meio, Espírito Santo, passa em nosso meio, vai tocando, Senhor, nas vidas agora, Senhor. Aleluia. Que todo trauma passado, Senhor, seja reincidido pelo poderoso nome de Jesus. Traz a mente, Senhor, traz a memória, Senhor, aquilo que nós pedimos perdão agora, o que devemos pedir perdão, Senhor. Ai, vai limpando, Senhor, vai sarando, vai curando em nome de Jesus. Abraço, renova, restaura. Muitas vezes aos olhos humanos parece ser impossível, Senhor. Muitos passando pela prova, Senhor, da enfermidade, pela peleja, Senhor, em nome de Jesus. Alcance os corações, tem misericórdia, Senhor. Que haja renovo do Senhor, já pode aqui, Senhor. Um bálsamo de cura, um renovo, Senhor. Ai. Eis que não dorme o guarda de Israel, aleluia. Não tosquenejará, nem dormitarás o guarda de Israel. Ele guarda a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele te guarda, ele guarda a tua entrada, a tua saída. Ele guarda hoje e guardará para sempre. Ele te viu, ele te alcançou. É ele quem te guarda em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome. Aleluia. Era sobre aleluia. Se ele é pecador ou não, eu não sei, respondeu o homem. Mas de uma coisa eu sei: eu era cego, hoje eu posso ver, porque o Senhor Jesus, Ele me alcançou. Eu quero orar para encerrar essa reunião, e que a bênção do Senhor acompanhe a cada um de vocês. Porque na medida que vocês sentirem que precisa de algo da parte do Senhor, é simples. Dobra seus joelhos, assim como a Alice, e lembra que tem um pai que olha por você, um pai que te enxergou primeiro.
Deus, nós te exaltamos, nós te adoramos. Ah, Jesus, nós te adoramos porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por este culto, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui. Obrigado, Senhor, porque nós cremos, e porque cremos nós entendemos que o Senhor é o Deus dessa casa. Essa casa é uma casa de oração. Essa casa, Senhor, é uma casa onde joelhos estão dobrados, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que aquele que entrar, Senhor, ferido, machucado, Senhor, tenha as suas feridas, Senhor, tratadas, Senhor. Aqueles que são falhos, Senhor, sejam renovados, restaurados no Senhor, Pai. Aqueles, Senhor, que por muitas vezes, Senhor, viveram um passado, Senhor, um passado nebuloso, que esse passado, Senhor, seja esquecido, perdoado, Senhor, ao mar do esquecimento, ao qual o Senhor não se lembra mais, e que eles possam, meu Deus, tirar toda a culpa, tudo que os acusa agora caia por terra em nome de Jesus, e que eles possam viver livres no Senhor, Pai. Aleluia. Que eles possam viver liberdade, Pai, por esse evangelho. Livres para pregar a Tua palavra, para viver, Senhor, com liberdade, para anunciar as boas novas, Senhor, para testemunhar do Teu poder e do Teu amor. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor nos alcançou, porque o nosso cálice transborda, Senhor, porque, Senhor, nós possamos até chegar aqui amoecidos, Senhor, por muitas vezes, Senhor, encurvados, Senhor, pelo dia a dia, Senhor, mas nós sairemos daqui, Senhor, como flecha, Senhor, com as nossas cabeças levantadas, Senhor, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Aleluia. Nós possamos ir para as nossas casas, Pai, cheios da Sua presença. Que tenhamos uma sexta-feira abençoada. Que possamos subir o monte ali do Senhor e nos alegrar com os irmãos no tempo de oração. Assim eu oro por cada irmão, assim, em Teu nome nós dizemos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre toda a igreja do Senhor. E todos os santos da casa dizem amém, amém, amém. Vai em paz.